está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente, sempre digo, né, tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net para você curtir sempre tudo que tem lá sobre automobilismo, muita coisa sempre, né? Então vamos que vamos, porque muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi. Fala, Garcia, fala pessoal aí, tudo beleza, né? Tamo em semana de corrida, Garcia, tá próximo aí, né? Os treinos livres começam já na sexta-feira, o treino livre do GP da Áustria, né? Esse final de semana a Fórmula 1 corre lá no Red Bull Ring, mas hoje a gente vai falar aqui no primeiro bloco, Garcia, do sistema de rodízio entre GPs na Fórmula 1, né? Segundo o Domenicali aí, isso tá muito próximo de acontecer. No segundo bloco a gente fala um pouquinho de Aston Martin, né? A equipe que surgiu aí em 2023 como uma grande surpresa, já não é mais tão surpresa assim, e agora tá focado inclusive em melhorar aí a eficiência do DRS, Garcia. Para fechar, no nosso bloco de tradicional bloco de rapidinhas, Garcia, tem aqui a McLaren com grandes atualizações na Áustria, tem também o Verstappen falando aí que acredita que a Sprint Race, né, a corrida rapidinho lá do sábado, né, pode ser atrapalhada aí com a previsão de chuva pro circuito lá em Spielberg, Garcia. Para fechar, né, o W14, o carro da Mercedes então desse ano, deve ser melhor ainda, né, na Áustria comparado com o Canadá, isso de acordo, claro, com o Toto Wolff, chefe da Mercedes, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje, de quarta-feira, 28 de junho de 2023. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá então, primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa quarta-feira. Gavi, vamos começar falando aqui sobre Fórmula 1. Tem algumas coisinhas para falar sobre a Fórmula 1 em si, como campeonato, como organização e tudo mais, né? O Stefano Domenicali, que hoje é o CEO da Fórmula 1, diz que as corridas históricas sempre vão fazer parte do calendário da Fórmula 1. Boa, que legal, nossa, não, calma, né? Segundo ele, existe o risco, e talvez esteja chegando a hora, do rodízio. O que é o rodízio? Seguinte, tem mais corrida nos Estados Unidos para acontecer, tem mais corrida no Oriente Médio para acontecer, então talvez essas corridas históricas aí façam parte de um sistema de rodízio, como a gente falou recentemente bastante aí sobre o GP da Bélgica, por exemplo, embora o rodízio do GP da Bélgica tenha sido postergado e tal, né? Ele falou pro podcast Beyond the Grid que na Europa isso já deve começar em breve, um sistema de rodízio deve ser aplicado. Ele falou assim, já estamos conversando com alguns deles, isso é algo que nos próximos 2 anos vai ser esclarecido normalmente. As corridas históricas sempre vão fazer parte do calendário, mas algumas delas precisam reconhecer que mudanças vão ter que fazer em suas infraestruturas, né? E ele falou também, não sei até que ponto, mas tudo bem, ele falou que os torcedores também estão chegando com interesses e necessidades diferentes, né? Ele falou assim, e a gente precisa dar o que eles querem, né? E aí falou, claro, sobre o GP da Bélgica também, né? Quando a gente falou sobre o GP da Bélgica fora do calendário, a resposta foi qual? A Bélgica permaneceu no calendário, todo mundo reagiu bem com isso, né? E eles investiram em infraestrutura que também está relacionada com a melhor experiência que a gente quer dar para o torcedor, né? Então, a gente quer fazer um campeonato no próximo ano com 24 corridas. Segundo ele, o número certo é 24, né? E ele falou assim, a gente precisa encontrar também um equilíbrio entre complexidade da logística de pessoas que estão trabalhando. É isso que a gente almeja com rodízios de corridas clássicas, Gabi. Boa, Garcia, ainda bem que você primeiro logo de cara já esclareceu que era esse rodízio aí, porque meio-dia 15, cara, eu já fiquei pensando aqui em rodízio na churrascaria ali, né? Do lado, no Japa pra quem curte, enfim. Brincadeiras à parte, eu vou começar brincando, né? Porque o assunto é muito sério, né? E coloca em risco, sim, a gente ter as corridas tradicionais do automobilismo. Por quê?
muito porque essas corridas também ficaram ali estagnadas um pouco, né, Garcia, em termos de infraestrutura, conforme o Domenicali coloca, e aí a gente tem que concordar, né, os circuitos mais modernos têm apresentado uma experiência melhor para quem vai no circuito, e pô, a gente sabe que hoje tudo é uma questão de experiência, né, cara? Eu tava até voltando a mexer com eventos, Garcia, e como a experiência de 20 anos de um evento mudou para hoje, comparado a hoje, né? Por exemplo, né, num festival antigamente, você ia lá, vai ter 5 bandas, Garcia, você sabia lá qual que era, que banda ia tocar primeiro e por último, não é? Você chegava lá sem saber, seja o que Deus quisesse, abre a 1h, eu vou chegar a meio-dia e você imaginava as coisas e aí tinha muito atraso, etc. Hoje em dia, né, o público tá mudou tanto e as exigências mudaram que você vai num show e tem os horários certinho ali, olha, tal banda vai tocar tal hora em tal palco, talvez até pros mais novos. Eu falei, poxa, mas isso não existia? Não, isso não existia, né? Então, a gente tá falando aí de 15, 20 anos, que nem é tanto tempo assim, né? Então, a experiência hoje conta muito, né? Não basta só o show, né? Não basta só você ter o espaço, ir lá, espera aí, fica aí sentado aí. Não, tudo conta, né? Você tem lugar para estacionar, chega lá, o ambiente é agradável, né? É muito calor, é muito frio, né, Garcia? Enfim, né? O serviço de bar, e isso eu tô jogando na Fórmula 1 também, né? A gente até trazendo aqui um pouco o que a gente viveu aqui, o F1 Mania, nos últimos tempos. O Victor Berto esteve, né, em 2 GPs aí esse ano já, em Miami e na Espanha, e ele mesmo citou a diferença de experiência que foi o GP de Miami comparado com o GP da Espanha, né, Garcia? Então, não dá pra gente fechar os olhos com relação a isso também, né? Aquele lance, camisa não ganha jogo, né, Garcia? Então, eu tenho uma pista aqui super tradicional, mas fiquei parado no tempo, a Fórmula 1 vai ser engolida pela Fórmula 1, de fato, né, Garcia? Então, acho que isso, né, tem 2 pontos. Primeiro, que traz à tona e dá uma puxada ali de orelha, né? Vou colocar assim, nas tradicionais corridas. E por outro lado, a longo prazo, você ter, por exemplo, vou colocar aqui a Alemanha, a cada 2 anos, pode trazer um interesse também, às vezes, diferente, sabe aquele lance da demanda, oferta e demanda, né, Garcia? Olha, então só de 2 em 2 anos, não sei, começo a ver assim com bons olhos também nesse caminho, um caminho que é inevitável, Garcia. Tá, eu tendo a concordar contigo com relação a esse conceito e tendo a concordar porque essa é a forma como a Fórmula 1 vende isso pra gente, né? O que me espanta um pouquinho é que a gente sabe que a Fórmula 1 é cheia das desculpas também, né? Verdade. A Fórmula 1 adora uma desculpa. E isso pode servir de pano de fundo, no fim das contas, para que, no fim das contas, a categoria encha de mais corridas desnecessárias, porque entram as corridas, ok, Miami, experiência, a corrida é ruim, gente, né? Esse ano foi um pouquinho melhor que ano passado, até foi, mas é ruim, né? E aí, beleza, 24 corridas com 17 novas estranhas e 7 clássicas em rodízio, sabe? Daqui a pouco a gente tá vendo rodízio entre, sei lá, Hungria e Bélgica. Eu acho que, se minha cabeça não falha a memória aqui, são países próximos ali, Holanda e Bélgica. A pessoa, Holanda e Bélgica que eu sei que é do lado, mas assim, precisa um rodízio entre Holanda e Bélgica, que coisa estúpida, não é? Não sei, sabe? Eu acho que você começa a queimar algumas, ou então deixar a Holanda e vamos manter a Hungria aqui, porque são 2 pistas que eu gosto. Então, Hungria e Spa. Se fosse um rodízio entre Hungria e Spa, no fim das contas, você tá perdendo com isso, porque você pega pistas legais e você joga lá em menos datas, entendeu? Enquanto em outras ficam corridas mais insossas, assim, mais chatinhas, não sei. Esse é o receio que eu tenho. Ele já definiu esse número, 24 corridas, que pode mudar, eles que mandam. Sim. Mas assim, vejo um risco também disso servir de desculpa pra socar um monte de corrida chata lá no meio. Tem, verdade, Garcia, você chamou atenção pra isso, ele não falou com o que seria feito o rodízio, né? Às vezes o rodízio é entre as corridas clássicas, né? Como você bem colocou aí, eu tava aqui pensando, por exemplo, um rodízio, né? Até nem teria como, né? Quais as pistas novas? A gente tem muito, o Oriente Médio querendo entrar bastante, né, Garcia? Ali agora a corrida nos Estados Unidos, mas não dá para colocar como corridas clássicas, longe disso, né? Então, realmente ficaria ali, né, a cargo de ter esse rodízio de corridas clássicas. Agora também, Garcia, falando assim,
que etapas estão hoje para entrar na Fórmula 1, né, cara? A gente tem, eu acho que passou um pouco agora aí esse fervor de receber a Fórmula 1. Posso estar enganado aqui, mas pelo menos a gente não tem notícia mais de tanto interesse. A última notícia que a gente deu disso foi também a África do Sul, dizendo que não tinha condição de fazer, né? Isso já vai fazer acho que um mês mais ou menos. Então eu vejo também não sei, pode ser impressão minha ali, salvo o Oriente, mas que também estabilizou, né? Não tem tantas corridas assim pra entrar, né, Garcia? Eu tô esquecendo de alguma coisa, Garcia. Sempre aparece alguém, aí vem Londres, ruas de Londres, tem uns negócios assim, sempre aparece um outro, né? Às vezes aparece uma coisa. Teve uma na América do Sul esses dias também, na Colômbia, né? Que foi, isso. Não era? O receio é assim, beleza. Na Colômbia, cara, aí troca com o Brasil, ferrou, né? O receio é assim, beleza. Agora a gente tem rodízio, então fica mais fácil aceitar esse povo todo aí. Aí vem um monte de corrida estranha, sei lá. Tem poucas das corridas, né, que realmente dão caldo, né, Garcia? A verdade é essa. E os novos circuitos, cara, que grande corrida que a gente teve também, né? A gente tá aguardando aí grandes corridas, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, uma corrida que foi considerada média, né? Então, a nova edição aí da Fórmula 1 é essa. A gente teve Miami, também não é de uma super corrida, a verdade seja dita. A gente vai ter Las Vegas. E assim, no papel também parece que não vai ser lá essas coisas, né, Garcia? Pelo menos em termos de pista, né? Pista apertada. Vamos ver como é que vai ser também. Essa é o que você falou, né? Vão entrando novas pistas, novas propostas, novas experiências, mas não pode ficar de lado o essencial que é boas corridas e competitividade na pista, né, Garcia? Exatamente. Falando sobre novas entradas aí, o presidente da Liberty, né? Ele diz que são super bem-vindas, ali, o Greg Maffei, né? Diz que são super bem-vindas as novas equipes que vierem a entrar. Ele falou assim, as 10 equipes hoje estão dividindo lucros que são destinados a elas e divididos em 11 partes não é algo que deixa eles muito entusiasmados, né? Mas, né, ele falou que nas circunstâncias certas a Fórmula 1 trabalharia assim para conseguir o 11º time, né? Ele falou assim, caso seja alguém que traga valor pro esporte e valor pros torcedores também. Mais um indício aí de 11 times e talvez não 12, porra. Né? Mas que a Fórmula 1 estaria de portas abertas. Garcia. Cara, uma equipe tem que entrar aí, né? Não é possível que depois de todo esse auê e assim, novas regras, eles precisam convencer as equipes. E outra, cara, se for o caso, eles precisam, porque a gente tem falado de convencimento e tal, mas assim, aumenta a fatia do bolo, aumenta o bolo também, né, Garcia? Vocês vão ter 11 equipes, vai ter mais entradas, né? Você precisa fazer a conta também, pra não prejudicar o outro lado, o amiguinho, digamos assim, né, Garcia? Você tem que... eu quero ter 11 equipes, então, sei lá, vou fazer uma conta simples aqui, né? Tenho 10 milhões, então vou passar a ter 11 a partir do ano que vem para dividir, né? Acho que é muito por aí que tem que caminhar também. E, cara, a gente torce aqui, de novo, fica parecendo mesmo que a Fórmula 1 caminha para um time só, mas a gente tem aí já, né, sabidamente, Andretti e High-Tech GP querendo uma vaga. Seria muito legal se a gente pudesse ter 12 equipes, né, Garcia? Seria muito legal. A adição de mais 4 pilotos no grid aí abriria aí um espaço muito, muito importante também para os novos talentos. Enfim, isso seria uma outra discussão, mas seria muito legal a gente ter mais equipes e se fossem duas, pelo menos essas duas citadas aí que parecem ser equipes sérias e que conseguiriam manter, né? Também a gente vê uma equipe entrando para sair, não é o ideal, então é isso que a Fórmula 1 se preocupa. Mas parece que daria certo nesse momento, Garcia. É isso, perfeito. Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre a Fórmula 1, novas corridas, novas equipes, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui pra gente falar sobre a Aston Martin um pouquinho aqui. A Aston Martin vai pra Áustria agora nesse final de semana, ali ainda como segunda força, talvez, mas com uma ameaça da Mercedes que chegou, né? Não é nem que tá chegando, mas chegou a Mercedes, né? E aí começa todo mundo a procurar a melhoria, aquele pelinho, o que dá pra mexer aqui? Isso aqui dá, então beleza. E a Aston Martin tá focada em melhorar o sistema de DRS, né?
todo mundo tem falado muito que o sistema de DRS da Red Bull é muito eficiente, né? Então a Aston Martin estaria focada em progredir nessa área também. O Tom McAuliffe disse ao Race Fans que, assim, cada atualização que a Aston Martin está levando para o carro agora visa ajudar na eficiência do DRS, que é a área principal de foco agora. Ele falou assim, então é nisso que a gente está trabalhando o tempo todo. E é bem isso, né, Gavi? Nesses detalhes que a gente tem que começar a analisar, porque assim, todo mundo fala, realmente, o DRS da Red Bull é uma estupidez. Sim. Então vamos trabalhar nisso também, né? Por que não? Sim, Garcia. Agora, o que eu acho, Garcia, é o seguinte, o buraco é um pouco mais embaixo, cara, porque o DRS é um sistema simples, né, Garcia? Assim, para o pessoal, o que é o DRS? DRS é aperta o botão, a asa abre, né? Então, quando ela abre, ela redireciona o ar, o ar causa menos influência no carro, então o carro tem menos resistência do ar, né, Garcia? Por isso ele anda mais rápido, mas é um sistema simples, né? É um botão que abre uma asa. Só que aí quando você fala, mas é simples o sistema de abertura da asa, tudo que envolve, né, a física aí, a aerodinâmica que envolve é a grande questão, né? Então, o que a Red Bull a gente conseguiu ver com as imagens e etc, que já surgiram, principalmente lá do chassi de Mônaco, é que é o seguinte, o fundo da Red Bull, a parte traseira do chassi, ele tem todo um design ali completamente maluco, com várias vias, né, Garcia? Com um sistema de direcionamento de ar muito diferente, né? Diferente não dá pra saber também, porque a gente não viu todos os carros, mas, por exemplo, muito diferente do que a gente viu em Mercedes, que a gente viu a parte de baixo e também, né, nem se compara com a Williams. Então, é isso, né? Esse trabalho dizer que a Aston Martin quer melhorar o DRS significa dizer, né, que não que ela vai aumentar a eficiência do botãozinho lá, mas que ela precisa fazer um trabalho na aerodinâmica do carro a fim de aproveitar melhor o ar, né, que eu acho que é o grande lance da Red Bull, né, na reta, quando a Red Bull abre a asa, não tem pra ninguém, né, cara, mesmo sem asa já é um carro muito bom. Então parece que é isso, o Adrian Newey acertou muito na mosca em como redirecionar esse ar de forma que deixe o carro mais rápido, né? Ou seja, que tenha menos resistência do ar, muito mais comparado que qualquer outra equipe do grid, Garcia. É isso, perfeito. Bom, inclusive o Alonso tá muito confiante para esse final de semana. Ele acredita que o Red Bull Ring, né, o GP da Áustria aqui, pode ser numa pista que é muito favorável para Aston Martin, né? Ele falou assim, o formato da corrida sprint talvez não muito, mas as características do circuito podem ajudar. Ele falou isso pro próprio site da Fórmula 1, né? Ele disse que o problema do formato é que, assim, só vai ter uma sessão de treinos livres, e ele falou que aí, dificulta um pouquinho, porque a gente quer testar novas peças e tudo mais, né? Ele falou, mas esse circuito parece bom pro nosso pacote, apesar de tudo isso, né? Ele até falou assim, acho que vai ser bom pra Ferrari, né? Vai ser bom para Aston Martin também, né? E o Dan Fallows, que é o diretor técnico da Aston Martin, foi numa linha mais ou menos assim, né? E ele falou que o carro da Aston Martin tem muito essa história de circuitos que mais se adequam, circuitos que nem tanto. Ele falou assim, então a gente está tentando ampliar esses horizontes aí. O Red Bull Ring aí pode ser uma boa pista para Aston Martin, Gavi, o que seria interessante, obviamente, para a corrida também. Sim, com certeza, né, Garcia? Com certeza. Não dá pra, obviamente que é boa pra Aston Martin, mas vai ser boa pra Red Bull também, mas a gente tem aí agora, surgiu já tá aí, né, essa disputa entre Aston Martin e Mercedes, continua muito intensa. Não acho que a gente tá num ponto de diferenças de carro ali, principalmente falando da Red Bull, tá, Garcia? Em que o circuito possa mudar ao ponto de alguém desafiar a Red Bull, né? Mas entre eles ali, se tratando de Mercedes, Aston Martin, Ferrari, né? Vamos tirar a Alpine por enquanto também. Então, se tratando desses três aí, realmente pode fazer diferença. Eu ontem até falei que acreditava que a Ferrari ia ter problemas por causa da mescla de curvas ali, de algumas curvas de alta, mas então, né, esqueci o nome, Garcia, foi o diretor técnico, cara, me fugiu agora aqui, que falou que a Ferrari pode ir bem. The Fellows. O Fellows, né? Então, de acordo com o Fellows aí, então ele acha que a Ferrari pode ir bem. Vamos ver,
né, eu não vou discordar do Felons, quem sou eu, Garcia? Mas eu tava meio cético, sim, com relação à Ferrari também. Beleza, é isso. E o humildíssimo Lawrence Stroll, Gavi, foi falar sobre os seus investimentos na Aston Martin, tudo mais, montadora e equipe, né? E ele falou assim: eu deveria ser nomeado um cavaleiro pelo que eu fiz. Eu salvei milhares de empregos, construí uma nova fábrica de Fórmula 1 com investimento de centenas de milhões. Ele falou assim: um investimento impressionante, né? É uma grande demonstração de minha crença na empresa. Ninguém investe esse dinheiro em um negócio que não acredita no futuro. Especula-se que ele tem investido 1,5 bilhão de libras na Aston Martin, aí contando equipe e montadora, né? Mas você vê que ele gritou lá no evento para investidores, né? Ah, mas tá certo, né, Garcia? Ele... realmente ele tem mostrado isso, né? A gente mesmo chama sempre atenção aqui, né, sobre isso e sobre o quanto, como ele entrou, né, e de que forma ele está hoje, entrou ali como um, né, vou criar uma equipe, vou ajudar meu filho aqui e só, né, um aventureiro para se tornar hoje um dos maiores investidores aí dessa época também da Fórmula 1. Então é isso, cara, a Aston Martin, o que parece que não falta é dinheiro, né, prova disso é toda a reestruturação do time, não só da parte técnica, mas também da estrutura, de fato, né, do túnel de vento, da fábrica, etc, que é também uma grande adição ao time, né, e ele falou, Garcia, há uns 3 anos, quanto tempo eu não sei, cara, eu sou péssimo disso, mas há uns 2, 3 anos atrás a gente até deu uma zoada um pouco, eu lembro que o objetivo era chegar ao topo da Fórmula 1 e aos poucos ele vai conseguindo chegar, Garcia. Sim, é isso, a passos conscientes, eu diria assim, não são passos tão largos, mas são passos muito conscientes, né? É difícil, não tem, né, não tem receita rápida na Fórmula 1, né, Garcia? Não, nem adianta. Não adianta. É isso, Mas é isso. Bom, falamos um pouquinho aqui de Aston Martin e eu ia falar do senhor Lawrence Stroll, né? Mas tem que tomar cuidado, não é Sir ainda, gente, ele só quer. Né? Mas falamos de Lawrence Stroll também e seus investimentos na equipe e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Vamos aqui então para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto nessa quarta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre aqui, focadas inclusive no Grande Prêmio da Áustria desse final de semana, né? A gente começa falando sobre a McLaren, que tem ali só 17 pontos, está em 6º lugar no Mundial, mas vem atualização por aí, segundo a Automotorsport, a McLaren vai apresentar novo assoalho, novos sidepods, nova tampa do motor também. Esse seria o primeiro grande pacote de modificações para a McLaren nesse ano, né? Depois vem novas asas em Silverstone e tudo mais, mas por enquanto vem esse pacotaço da McLaren aí, Gavi. Pois é, Garcia, a McLaren, né, uma equipe também que tá precisando mostrar ali, né, para que veio de novo, deu uma guinada alguns anos atrás, mas voltou, começou o ano de 2023 lá embaixo, foi a pior equipe, né, nas duas primeiras corridas ali, então isso chamou a atenção do Zac Brown. A gente tá falamos do Lawrence, vamos falar de outro cara que é muito sério também, né, que é o Zac Brown, e ele movimentou ali, disse que ia fazer, né, começou e meio que em silêncio, hein, Garcia, né? Sim. Diferente, por exemplo, do Rossi, né, da Alpine, que falou muito. Ele fez as coisas meio que silenciosamente, claro que aos poucos elas foram aparecendo, mas trocou muitas pessoas ali do departamento técnico, né? Viu a necessidade e na verdade, o fundo do poço que a McLaren tava e já começa a colher frutos desse desenvolvimento. Então, acho que essa nova atualização aí, se der certo, vem para colocar a equipe ali no topo desse pelotão intermediário ali, que não é o caso hoje, mas para disputar com a Alpine ali, quem é a melhor do resto, digamos assim, Garcia. Perfeito, é isso. Bom, esse final de semana pode chover, né? A gente chegou a comentar sobre isso já, né? E o Verstappen tá preocupado com essa possibilidade. Aí ele falou assim: olha, a Áustria é a nossa corrida de casa, tô ansioso para receber todo o apoio novamente e tudo mais, espero que a gente possa dar um bom show para todo mundo na arquibancada, né? Mas, né, ele falou assim, o clima parece que tá um pouquinho imprevisível, então isso com certeza vai bagunçar um pouquinho as coisas aí, Gavi. Pois é, Garcia, mais um, né, a gente, mais uma coisa pra bagunçar, e a gente tá falando aí talvez uma mudança do grid por causa do layout da pista, né, e também agora essa previsão de chuva, né, que pode, como sempre, bagunça, né, Garcia, não tem como, né, ali a gente sabe que, de novo, vou
tem que falar disso, né? O melhor, nas dificuldades, ele acaba se prevalecendo, etc e tal, mas sempre traz um algo mais. A gente viu isso também no Canadá, né? E acho que dá pra valer isso também na Áustria. Acho que chegando a chuva, dá uma bagunçada nas coisas, não tem como fugir disso, viu, Garcia? É isso, perfeito. E o Toto Wolff, a Mercedes foi bem no Grande Prêmio do Canadá, né? Pódio e tudo mais, aquele pódio bonito, ficou legal, ficou pomposo ali entre o Verstappen, o Hamilton e o Fernando Alonso, ficou muito legal. E ele... Com o Adrian Newey de quebra. Com o Adrian Newey de que verdade, bem lembrado. E o Toto Wolff acredita que o W14, o carro da Mercedes, deve ir ainda melhor na Áustria do que foi no Canadá, né? Ele falou, a gente tirou muita coisa positiva do Canadá, né? A gente não conseguiu levar os dois carros até o final da corrida, mas o pódio foi consistente, nos encorajou muito. Ele falou assim, a Áustria é um final de semana especial, ele falou até a minha corrida em casa, ele falou tal, e ele falou assim, e é um local onde o W14 deve ter um desempenho melhor do que no Canadá, não queremos garantir, não queremos prometer, mas a gente tá trabalhando duro e isso deve acontecer. Então, ele espera bastante da Mercedes aí nesse final de semana, Gavi. Garcia, e olha, se tivermos que tirar uma conclusão desse nosso podcast de hoje, é que, assim, a Red Bull vai perder na Áustria, né? Porque a única que não falou que vai melhor é a Red Bull, né, Garcia? A Aston Martin vai melhor. Fallon já falou que a Ferrari vai melhor, a Mercedes vai melhor do que no Canadá e a Red Bull tá quieta na dela lá. Óbvio que eu tô brincando, cara, não acredito nisso. Mas é o que a gente quer, que todo mundo melhore menos a Red Bull, só não sei se vai acontecer, Tomara, né? Que aconteça, né? Mas assim, eu acho que mesmo isso sendo muito difícil, nesse momento, né, Garcia, tomara que com o tempo isso aconteça aí, eu acho que dá pra gente esperar uma briga de novo, cara. Eu tô nessa expectativa e uma hora ou outra isso vai acontecer, né? É uma disputa intensa aí entre Aston Martin e, né, Mercedes, cara. No último final de semana a gente viu por pouco tempo a Aston Martin parecia estar um pouco à frente, né? Mas também o Russell acabou, né? Eu acho que 2 contra 1, que é o que a gente tem hoje, né, Garcia? Russell e Hamilton contra Alonso, depende da estratégia, pode dar uma ajudada também na Mercedes. Então eu tô muito, né, com uma expectativa muito alta pra ver logo esse embate aí. Acho que talvez tenha chegado esse momento, viu, Garcia? É isso. Perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Pro Gavi, como faz, Gavi? Garcia, pra falar comigo, pode mandar mensagem no meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli, com 2 L's. E eu quero mandar um abraço aqui, cara, pro Thiago Rocha, Garcia. Tô conseguindo abrir aqui, meio na manivela aqui. Então o Thiago Rocha mandou uma mensagem pra gente aí, ele já tinha mandado antes, cara, acabei não conseguindo responder, então é isso. Desculpas, mas mandem mensagem que quando dá a gente sempre manda, né? A gente sempre responde também, né, Garcia? Então diz ele aqui, o Thiago Rocha, estou terminando de ouvir o podcast de segunda, né? Na parte que tratam o contrato do Hamilton, que na minha opinião é um absurdo, mesmo para ele, colocando em vista a estatística de vida útil de um piloto de alto desempenho versus a idade, né? Sobre o contato, muito me parece ser uma estratégia de negociação. Forçar a barra justamente para ter uma negativa e ter a chance e a paz de espírito, né? Para negociar com outra escuderia, né? Uhum. Você até citou uma coisa parecida com essa também, né, Garcia? Que ele poderia ali estar dando uma forçada para parar também, né? Se for para ser, que seja assim, então chuta lá no alto e se der certo deu, se não der tudo bem também, que pode realmente ser uma estratégia. E aí ele finaliza aqui, o Thiago, Garcia, parabenizando a gente, parabéns pelo programa, sempre fantástico, né? O melhor podcast de Fórmula 1, né? Sua dobradinha com o Garcia é o queijo com goiabada da Fórmula 1. Aí ele usou um termo aqui que eu não sei se ele tá me zoando ou se ele usa também, Garcia. Eu acho que tá me zoando. Supra-sumo, colocou ele, Garcia. Mas é isso. É um termo que eu uso bastante. Delata a minha idade, a nossa idade aqui, né? A verdade é essa, Garcia. Não adianta. Você tem que se juntar a mim. Não adianta querer fugir. E é isso, cara. Ele termina dizendo aqui, né? Obrigado pela companhia nas minhas indas e vindas do trabalho. Um abração. Eu que agradeço, viu, Thiago? Tamo junto aí. Obrigado pela mensagem, cara. Valeu. Né? É isso, eu acho que o Hamilton pode estar usando como estratégia também, né? E vamos ver o que vai acontecer. E mais um abraço rapidinho aqui, Garcia, porque ontem eu falei do Drogovic e tal e não trouxe o nome, né? É o Lindomar do Mato Grosso do Sul, cara. Então quero deixar um abraço aí pro Lindomar e pra toda a galera também do Mato Grosso do Sul,
né? Que ontem a gente falou aqui sobre o Drogovic, ele trocou uma ideia também com a gente. É isso, parceiro. Boa. Perfeito, sensacional. Um abraço pra ele também. Obrigado de novo pela companhia de sempre aí. É muito legal, muito importante pra gente também, né? E Gavi, é isso. Quem quiser mandar mensagem pra mim também pode. Meu Instagram @carlosgarciafm, meu Twitter @carlosgarcia. Manda mensagem aí que a gente sempre gosta muito e a gente tá sempre à disposição. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Valeu demais mesmo, sempre. Um grande abraço. Valeu você também, Gavi. É nóis, parceiro. Valeu você. Lembrando aí que amanhã, quinta-feira, então tem ainda nosso podcast. Aí já na sexta-feira já começam as lives, né, Garcia? As lives lá, o Parque Fechado, live no YouTube. Sempre depois do dia, finalizou o dia, corre no YouTube. Mas amanhã a gente traz mais horários, mais certinho aqui também, parceiro. É isso aí, tamo junto, mano. Perfeito, tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.